Ferreira tinha um histórico de desrespeito no trânsito. Só no ano passado, ele foi multado 11 vezes, muitos por excesso de velocidade. As imprudências ocorriam mais durante a madrugada. Os detalhes você acompanha agora com o repórter David Martins. Vamos ver. O pé pesado de Juan no acelerador provocou uma tragédia na madrugada do último sábado em João Pessoa, matando o motoboy Kelton. O histórico de desrespeito às regras de trânsito é grande. No ano passado, o carro de Juan Ferreira de Oliveira foi multado pelo menos 11 vezes. Muitas dessas infrações são por excesso de velocidade na cidade de Catolé do Rocha, sertão da Paraíba. A primeira multa foi no dia 20 de março de 2020. Onde o veículo dele foi flagrado transitando com velocidade acima do permitido, entre 20% e 50%. No dia 15 de julho do ano passado, 3 infrações no mesmo dia. Uma por estacionar em local proibido e 2 por excesso de velocidade. No dia 13 de agosto, mais uma multa por dirigir acima da velocidade permitida. E não acabou por aí. No mês de dezembro de 2020, outras 2 multas no mesmo dia. Uma por usar veículo em manobra perigosa, do tipo arrancada brusca, e outra por colocar em risco os pedestres. O valor somado dessas 2 últimas é de mais de R$ 3.300. O acumulado de todo o ano de 2020 é de quase R$ 8.000 em multas. Esse levantamento foi feito pelo advogado da família da vítima, que também é assistente de acusação do Ministério Público. Infrações, inclusive graves, de trânsito, entre elas a própria ingestão de bebida alcoólica, né? Dirigindo com a ingestão de bebida alcoólica, tem promover manobras bruscas, que a gente chama daquele cavalo de pau, né? E oferecendo risco a transeuntes, oferecendo riscos a outras pessoas, dirigir além do limite de velocidade permitido na via. Enfim, me parece que ele era afeito à desobediência das normas de trânsito, né? Até que culminou aí com a fatalidade no dia, nesse final de semana, no dia em que ele cruzou o caminho com o motoboy. Infelizmente, uma vida foi ceifada. Hoje, Juan acumula 33 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E a infração, onde ele usa o automóvel para manobras perigosas em via pública, tem como punição, além da multa, a suspensão no direito de dirigir, independente do número de infrações, mas a apreensão do veículo. Nesse tipo de infração, cabe recurso do infrator e ele fica autorizado a dirigir até o desfecho do órgão de trânsito. Esse ano já teve mais uma multa, por ter avançado um sinal vermelho. Foi no dia 21 de fevereiro, na Avenida Deputado Américo Maia, em Catolé do Rocha. Apesar da filmagem mostrando ele trafegando pela Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho em alta velocidade, pelo horário não houve nenhuma notificação. Apesar da via ser bem monitorada, os equipamentos não multam no horário em que a batida aconteceu. Nós temos 3 câmeras de monitoramento posicionadas naquela corredor e também um semáforo com fiscalização eletrônica ali no cruzamento da Flávio Ribeiro com o Fernando Luiz Henrique. Então nós temos esses 4 equipamentos de fiscalização no local, né, funcionando durante 24 horas as câmeras e até as 22 horas o semáforo eletrônico. Nós já estamos, após todos esses acontecimentos naquela avenida, já iniciamos os estudos técnicos e pretendemos nos próximos 60 dias implantar um radar de fiscalização de velocidade naquele corredor. Caso o carro de Juan tivesse passado por todo o retão de Manaíra, provavelmente ele iria encontrar a Operação Lei Seca, que estava sendo realizada a poucos metros de onde houve o acidente. As equipes estavam na Avenida Argemiro de Figueiredo. É bem provável que ele passasse em uma de nossas operações. Dificilmente ali, talvez ele dobrasse à direita, seria Argemiro mesmo. Segundo o coordenador da operação, as ações estão acontecendo mesmo com a pandemia, com muitos flagrantes. Em agosto, nós tivemos aí 85 condutores autuados, 74 CNHs foram recolhidas. Já nesses primeiros 15 dias, digamos assim, de setembro, já se vão 79 CNHs recolhidas. 112 notificações de condutores por alcoolemia do artigo 165. Né? Já são mais de 500 veículos abordados. Olha, pelo que vimos aí, né, da ficha ali, do número de infrações aí do Juan, né? O Juan é um infrator aí contumaz,
diversas infrações por conduzir veículo em velocidade além da máxima permitida para a via, ameaçar pedestres, ou seja, era um comportamento aí totalmente deplorável desse rapaz que, lamentavelmente, por tantas vezes aí, literalmente praticar roleta russa, terminou aí ceifando a vida de um trabalhador na madrugada do último sábado, 11 de setembro, aqui na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, conhecido Retão de Manaíra, né? Uma pena que um condutor como esse já não tivesse tido aí a sua carteira nacional de habilitação recolhida, o seu veículo apreendido, porque se isso tivesse sido feito a tempo, talvez o nosso querido Kelton estivesse vivo aí no dia de hoje para dar alegria à sua família, né? Estar aí ao lado da sua esposa, das suas filhas, mas infelizmente isso não aconteceu, mas a verdade é uma só. Esse Juan é um condutopata, né? Principalmente aí na condução do veículo, né? Com esse montão aí de infrações, algumas inclusive graves e gravíssimas, praticando aí diversas infrações, expondo a risco a sua própria vida e pior a vida de outras pessoas e lamentavelmente mesmo, principalmente para a família do Kelton, culminou com tirando a vida do motoboy, do trabalhador que passou a sexta-feira inteira, a madrugada do sábado, trabalhando para dar aí o devido sustento à sua família e, infelizmente, tombou morto frente à irresponsabilidade desse Juan. Mas a polícia já está aí, a sua busca não vai mais esperar ele se apresentar, né? Melhor seria se ele se apresentasse, porque aí diminuiria o trabalho da polícia, reduziria os custos com o Estado, né? Na busca por ele, e seria até menos feio para ele se ele se entregasse, né? Melhor do que a polícia efetivamente o capturar, como já está nesse sentido aí a polícia aqui por uma força-tarefa da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Mas vem para cá.